Vamos para mais um cafezinho? Cafezinho da tarde. E não vai ser o cafezinho da maldade, não. Eu vou responder um comentário aqui. Comentário do Miguel. E o Miguel fala assim, ó. Fala, Vitor, tudo bem aí? Ótimo vídeo, aliás. O vídeo é sobre o vídeo de ontem, o conteúdo online. Ótimo vídeo, aliás. Gostaria de perguntar se você acha que os devs que atuam por vários anos na mesma empresa, em um produto único, formado por vários mini projetos, front, back, WebSocket, Redis, Docker, AWS, consegue se dar bem na carreira e ficar no mesmo nível de quem passou por várias empresas. Ou se ficar na mesma empresa por vários anos, no início da carreira, é ruim. Suponha que a mesma empresa tem uma gestão ok. Bom, vamos lá. Que esse é um problema, né? Porque assim, suponha que a empresa tem uma gestão ok. Como é que você sabe que a empresa tem uma gestão ok? No começo da minha carreira, eu gostava da gestão da empresa que eu trabalhava, né? Até que eu descobri que existiam vários vícios ali que me impactavam mais do que impactavam outras pessoas, né? Isso que eu falei até ontem, eu falei num fio, né? Assim, um grande erro da minha carreira foi ter ficado no interior de São Paulo, não sendo alguém nascido no Sudeste, né? Eu devia ter ido para a capital, porque é um ambiente mais cosmopolita. Mas assim, as empresas já trabalham com a ideia de que você vai migrar de carreira várias vezes, né? Então, assim, uma vez eu conversando com numa das empresas que eu trabalhei, eu participava muito do processo de... Eu era um sênior e o pessoal do RH gostava de me usar para entrevista. Então, eu entrevistava as pessoas, ficava assim, cada semana tinha uma ou duas entrevistas, ou eu trabalhava de dojo era muito interessante, tipo, tinha um probleminha básico lá, assim, as RH gostavam mais ou menos, porque eu queria reprovar todo mundo, né? Principalmente no dojo. No dojo era basicamente você pegava, botava um problema na frente de várias pessoas e eles iam codificando e a gente escolhia dois ou três, ou assim, se fosse ter realmente todo mundo bom, o que era muito raro às vezes, assim, tinha vezes que a gente fazia dojo que a gente não selecionava ninguém, assim, tipo, porque era um nível muito ruim mesmo, né? De pessoas que não. A gente está falando de assim, era um projetinho que a gente tinha que basicamente uns testes unitários e a pessoa tinha que resolver os testes unitários, né? E aí ia passando de um para o outro. Era um teste muito básico, tipo, vamos calcular daí. Era tipo uma sanduicheria, e aí tinha um lá que era calcular, entrou um requisito novo, vai ter que calcular 10% de desconto se tiver tais condições. E as pessoas não sabiam resolver, né? Tanto que eu fui aprovado de primeira nesse teste, porque eu olhei assim, cara, só botar isso. Eu fiquei irritado quando eu fiz o meu dojo, eu fiquei irritado, porque assim, véi, vocês não estão sabendo resolver isso, tipo, e era uma vaga para sênior, todo mundo trabalhava sênior, e eu fiquei assim, cara, como assim os outros caras não sabem resolver isso, né? Mas, mesmo assim, o RH falou para mim isso. Mesmo a pessoa sendo boa, o RH espera que ele vá para outra empresa. Mas, cara, isso pode parecer ruim. Pô, mas o RH vai perder pessoas assim? Vai. E essa empresa não existe mais, né? Ela foi comprada por uma outra empresa. E pelo que eu entendi, existia meio que um acordo entre os dois RHs na época, que era assim, ó, a gente quer ter um compartilhamento de informação. Então a gente quer que as pessoas fiquem treinando para entrevista. Era basicamente isso, né? Pelo que eu entendi, né? Assim, ela não falou isso, mas o que ela falou assim, ó, ele vai para essa outra empresa e daqui a 2 anos ele volta. E aí fica nesse bate e volta. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente vai ganhando conhecimento com isso, porque chega lá, isso eram duas consultorias. Chega lá, essa pessoa vai trabalhar num projeto com uma outra empresa tal, uma empresa americana, e volta para cá, traz esse conhecimento. Aqui ele está trabalhando com uma outra empresa, ele leva o conhecimento para lá e eles ficam nisso. Então o RH gostava disso, né? E aí o que você tem que entender é que se sua gestão espera isso, porque se sua gestão espera isso, você está ali de boa, juninho ali, esperando crescer, você não vai crescer, cara. Você não vai crescer. Porque o RH quer que, pô, e aí, esse cara não vai sair daqui não? Esse cara não vai pegar conhecimento de outra empresa não? Porque talvez ele queira você de volta, né? E aí você tem que sair com aquela porta aberta. E aí o que acontece, e aí foi onde eu errei muitas vezes, a gente fica lá, a empresa acaba, pô, você não vai sair, cara? Você não vai sair tipo, eles acabam te botando para fora, de algum jeito, entendeu? E esse te botar para fora, né? Porque assim, você vai querer crescer, e a empresa não quer te promover. Você entende que tem conflito de interesse aí? A empresa quer que você vá para outro lugar, né? E
eu vi isso, cara. Eu vi isso, aí eu não sei avaliar se foi em relação à minha pessoa, por não ser um sudestino e por estar numa. E aí você pode pensar assim, pô, mas eu tô sendo muito cri-cri, assim. As pessoas não pensam assim. Amigo, eu sofri um assédio moral explícito. Assim, a pessoa virou pra mim e falou assim: eu não gosto de você desde o dia que eu vi seu currículo. Então, assim, por quê? Porque eu não gostava da onde eu era, né? E eu tenho essas pessoas aqui, eu conheço essas pessoas, eu sei quem que é, porque existe rádio peão, né? Rádio peão a gente sempre tá conversando ali com a galera aqui. Pô, eu sei, cara, eu não sou bobo, né? Eu sei, assim, o que acontece, né? Então, a empresa espera que você saia, né? Isso eu já vi em diversas empresas. E depois ela espera que você volte. E aí tem uma outra coisa que aí eu sempre falo isso. Você vai ter que ponderar quem que é a sua gestão. Se você se encaixa no perfil da sua gestão. Tipo, porque assim, tem empresas que você tem que. E eu não estou falando só de tipo de pessoa, de escola, de faculdade que fez, tô falando de tipo, o tipo de perfil que ela tem lá. Por exemplo, tem empresas que não tem um nível. Você não vai ter um nível técnico muito alto. Então, tipo, você vai ter ali, ou você vira um gerente de projeto, ou você vai virar ali, sei lá, vai ficar parado no ponto que você tá. E aí é o momento que você tem que ver o que você quer, né? Você quer. Eu acho interessante você, assim, até um certo ponto você tentar ali uma, duas empresas, tá? Sei lá, ficar uns 3, 4 anos numa. 3, 4 anos é muito tempo hoje em dia, né? O pessoal migra bastante. Eu tô há 5 na minha atual empresa. Aí você já vê que. Você já vê que, tipo, eu tô há 5 e tô super confortável aí, tô. Tipo, converso sempre com o meu chefe, tô tentando uma promoção aí pra. Porque, né? Promoção de vez em quando é bom, né? É a segunda, né, da minha empresa, né? Então a gente tá. Então, assim, e aí é uma outra coisa que você vê, você tem que ver assim, cara, existe um método de avaliação na sua empresa? Como é que estão prometendo para você o seu futuro? Porque se não tiver um método de avaliação, aí é um. Aí, cara, aí é o sinal de, pô, cara, é o sinal de tá. A fila anda, né? Porque como é que você é avaliado? Como é que eles te avaliam? Eles te avaliam. E uma coisa que eu vi assim, quando eles não querem te promover, eles vão te avaliar por valores subjetivos. O que aconteceu comigo? Ah, não, mas você não se comunica bem. Ah, você. Tem uma pessoa no time que não gosta de você. Tipo, pô, peraí, cara, eu não posso. Tipo, se tem uma pessoa no time que não gosta de mim, por que essa pessoa não veio falar comigo, né? Então, assim, isso eu vi no. É um problema da pessoa, né? Não é um problema meu, tipo, se a pessoa não gosta de mim, é um problema da pessoa, não é um problema meu. A gente tem que parar com essa de botar, de botar a culpa na vítima, né? Tipo, se tem uma pessoa que não gosta de você, ou você fez algo que aquela pessoa não está falando, né? Ou aquela pessoa está mentindo, entendeu? Porque assim, se tem uma pessoa que não gosta de você, ela tá te difamando para o seu chefe, né? Isso chama-se difamação. Ou ela vai lá e fala uma coisa objetiva, fala assim, olha, o Vitor, ele fez alguma coisa. E aí que eu tô falando assim, voltando ao ponto, né? A gente tem que ter métodos de avaliação. Se a empresa não tiver um método de avaliação, significa que. E ela não estiver te avaliando, te dando um bom feedback, você perguntando pro seu chefe, ó, como é que. Assim, e é o que eu proponho para você. Assim, você chega no seu gerente, na pessoa que você responde, ou você tem que ter uma. Eu já trabalhei em empresa que assim, nós temos uma organização flat, e aí não tinha pessoas que você não responde a uma pessoa diretamente, você responde a diversas. Sabe o que acontecia? Você não crescia. Por quê? Porque a organização era muito flat, você não tinha alguém responsável pela sua gestão, né? E aí você tinha que ter uma política lá, de ter um mentor, e esse mentor, e que primeiro era ruim, porque assim, eu já tava sênior lá, eu cheguei e falei, pô, quem vai ser meu mentor? Aí eu tentei um cara que ele virou pra mim assim, eu vi isso, né? O principal dev da empresa, e aí quando eu falo de ter seu mesmo perfil, né? O principal dev da empresa, eu falei assim, maior perca de tempo da minha vida foi a faculdade, não aprendi nada naquele negócio. Aí eu falei assim, cara, mas eu adorei minha faculdade, velho. Aprendi um monte de coisa, eu tenho um sonho de fazer mestrado, na época era um sonho, né? Tenho um sonho de fazer mestrado que foi jogado por terra naquela época, depois voltou. Tenho um sonho de fazer mestrado e eu vou ser mentorado por um cara que me fala isso. E é um cara que me fala isso que vai me avaliar. Foi aí que o cara falou assim, eu tenho que sair daqui. Eu tenho. Falei, aí quando levantou assim,
tá bom, é um ambiente muito. E essa era a melhor empresa que eu trabalhei na vida, assim, em termos de ambiente de trabalho. É um ambiente muito colaborativo. É um ambiente que eu aprendi muitas coisas boas que eu trago ainda. E aí é outra coisa, né? Quando você, quando você vai mudando de empresa, você vai absorvendo culturas organizacionais. Tanto as boas, né? Quanto as ruins, né? E óbvio que você vai ter que saber filtrar quais são as ruins, quais são as boas. Já trabalhei em empresa que não está nem no meu currículo mais, que eu removi da minha história, só vai estar no meu CLT lá, 2 meses, que a cultura era o assédio. Tudo era assédio, tudo era gritaria, tudo era você tem que fazer isso até amanhã, não sei o quê. Obviamente, até o RH tudo era lindo, né? Depois que você assinou o contrato, aí começava a. Mas, tipo, isso aí eu não levei pra frente. Mas algumas empresas querem que você leve pra frente a culturas de outras. Então, por exemplo, eu trabalhei nessa empresa, uma coisa muito interessante nessa empresa que eu falei que era a melhor que eu trabalhei, era assim, a diretoria sempre dizia que você sempre tem que se comunicar muito bem. Então, se eu ia conversar com alguém, eu falo assim, pô, você tá ligado do contexto desse projeto? Por que foi feito isso? Então, uma pergunta que você mais ouvia lá é, você entende o contexto? Você entende por que as coisas são feitas assim? Porque às vezes eu cheguei num projeto lá, eu lembro que era um projeto Angular e Java, e o Angular ainda era o top na época, o Angular, não o novo, né? O Angular, depois virou AngularJS. Na época ele chamava Angular, e aí surgiu o Angular 2.0, que aí a gente não migrou, obviamente, que era um projeto já um pouquinho legado, já era legado naquela época. E aí, muitas das vezes eu tentava ali entender e já estava entrando algumas coisas de microserviços, né? Isso era um projeto de 2012, que a empresa estava retomando em 2015, e aí o principal dev tinha saído, e eles precisavam de um dev que manjava Java, manjava Angular, e eu desenvolvia Angular na época. Eu já vou falar aqui, né? Que eu trabalhava com um projeto em Angular, eu fiz um projeto front-end em Angular na empresa que eu tinha trabalhado antes dessa. E aí eles manjavam muito de código legado. Fosse alguém que fosse muito esperto para entender um projeto legado, compreender toda a confusão de regra de negócio que era ali, que estava muito mal elaborado, e partir para andar, né? E fazer esse projeto andar em pouco tempo. Então eles precisavam dessa pessoa e eu fui selecionado para andar nesse projeto. E levei ele ali por quase um ano, até que a gente perdeu ele. E foi engraçado que a gente perdeu ele, a empresa falou assim, não se preocupa. A empresa não tinha, eles não se preocupavam em perder projeto, porque eles sabiam o seguinte, eles iam perder o projeto, aquele projeto ia ficar um ano na mão de outra empresa e ia voltar pra gente, porque, assim, os caras vão ser toscos, os caras vão ser toscos. E aí, resultado, no dia que eu saí da empresa, o projeto voltou. Só que os caras falaram assim, pô, agora já foi, né? Falei, infelizmente, né? Porque aí eu saí para aquela da cultura do assédio. Mas é isso aí, assim, o que eu queria falar, e aí volta até a pergunta do Miguel, né? Vale a pena ficar em uma mesma empresa? Você tem que olhar o contexto, cara. Pode ser que a empresa que eu trabalho atualmente, você tem ali muita gente com mais de 10 anos de empresa. Você tem pessoas com mais de 10 anos de empresa que estão satisfeitas. Então quer dizer o quê? Que a empresa quer que você fique ali mais de 10 anos, mas é uma empresa que ela não tem uma cultura brasileira. É uma empresa que ela é de fora, né? Então, assim, meu diretor tá ali há 20 anos. Meu diretor trabalhou em 2 empresas na vida. O meu chefe tá ali há mais de 10 anos. Não, mais de 10 anos não, tá mais de 6 anos ali. Tem um ano a mais que eu na empresa, né? Sei lá, tem um monte de gente. Tem diretor do Brasil aqui que montou a empresa em 2005 no Brasil. Só o dono da empresa, o fundador da empresa saiu recentemente, mas porque ela foi comprada por uma grande multinacional e ele queria empreender, né? Então mas são empresas que pessoas ficam muito tempo. Mas tem empresas também que você tem uma onda migratória muito forte. Um turnover, porque é política da empresa criar esse turnover, né? Que eu acho meio burro. Eu tenho que fazer sobre turnover aqui. Mas é isso, pessoal. Deu 14 minutos, tempo pra caramba. Eu espero que tenha te ajudado. Foi um monte de perguntas sem respostas, né? E porque, assim, essa resposta é você que tem que dar. Varia de contexto para contexto. E você tem que entender o contexto, como é a pergunta que eu ouvia bastante na empresa. Bom cafezinho, não tomei todo, que tá um pouco gelado, tá muito forte. Valeu!